vida. E, meus queridos, um dos grandes problemas da igreja cristã moderna é a ausência do poder do Espírito Santo. Nós temos tudo o que precisamos para sermos cristãos, mas não temos o poder do Espírito Santo na nossa vida. Os discípulos foram batizados com o Espírito Santo na igreja primitiva. E temos a promessa de que o Espírito Santo também está disponível para a igreja remanescente. A grande necessidade nossa é do batismo do Espírito Santo, porque esse batismo do Espírito Santo é que vai trazer o poder. Aí você diz assim, mas como é isso? Eu também fiz essa pergunta, exata como eu estou fazendo agora. Quando eu comecei a perceber que eu não tinha o batismo do Espírito Santo, quando eu percebi que a experiência espiritual que eu tenho não é suficiente para me levar para a eternidade, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque essa minha religião semanal aí, ela não é suficiente. Então, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que salvar, eu tenho que me salvar. Eu não posso salvar os outros sem primeiro eu não me salvar. Então, quando você começa a perceber, você vê que os discípulos... Olhe para os discípulos, aqueles homens estavam pensando só nos primeiros lugares do reino. Aqueles homens estavam brigando entre eles para saber quem ia sentar na direita, quem ia sentar na esquerda. Aqueles homens estavam brigando por tanto poder. Eles viam aquela multidão e chegavam lá e falavam, calma, o mestre não vai ver vocês, não. Eles estavam todos sentindo os melhores da Judéia, porque o homem que fazia milagres era amigo deles, né? Quando chegou a hora da perseguição, o que aconteceu? Sumiu todo mundo. É igual que vai acontecer com os adventistas quando chegar a perseguição. Eles vão tudo guardar o domingo. Rapidinho assim, ó. Vocês vão ficar assustados do tanto de adventistas que vai guardar o domingo. Por quê? Porque o centro da nossa experiência cristã é nós mesmos. Nós vivemos a experiência cristã para nós. Nós é que dizemos a nós mesmos que somos bons cristãos. E essa é a conclusão que eu cheguei, porque quando aqueles discípulos receberam o Espírito Santo sobre eles, o que aconteceu com aqueles homens? Eles começaram a fazer milagres, eles começaram a bater nas portas, eles começaram a fazer milagres, eles começaram a ir em tudo quanto é lugar, se espalhar pelo mundo até então conhecido. Qual a diferença daqueles discípulos antes e depois? Qual era? O poder do Espírito Santo da vida deles. E aí eu perguntei para mim, mas como eu posso receber esse poder? Se é o poder do Espírito Santo que faz a diferença entre o antes e o depois, eu preciso desse poder. Onde eu vou achar esse poder? Como eu posso me conectar com esse poder? E é sobre isso que a gente vai falar esse fim de semana. Como é que a gente pode receber esse poder do Espírito Santo? Irmãos, eu vou só mostrar alguns textos da Bíblia, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu creio no Espírito de Profecia. Eu creio. Mas eu creio que a Bíblia é a luz maior. E o Espírito de Profecia é o quê? Tem muito adventista invertendo a ordem, hein? Tem muito adventista invertendo a ordem. Você vai ler um artigo hoje, o artigo tem 6 textos do Espírito de Profecia e 2 da Bíblia. Isso é visível que muita gente está começando a inverter a ordem. Cuidado. Cuidado. Satanás tem suas maneiras sutis e ardilosas. Se existe uma bênção na vida dos cristãos, hoje é o Espírito de Profecia. Mas a Bíblia é a luz maior. E olhem só, se vocês olharem para a Bíblia, vejam o que a Bíblia diz. Romanos, capítulo 1, versículo 16, assim. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho é o quê? Um poder. Aí eu olhei para mim e falei assim, será que eu tenho o Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus na vida do crente. Eu vou olhar para a vida desse irmão aqui e dele vai sair poder para mim, o poder do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus na vida de uma pessoa, transformando ela, transformando a vida dela. Meus queridos, isso é sério. Viver o cristianismo sem o poder é a mesma coisa que não viver. Como é que vai haver salvação se a gente está vivendo o nosso cristianismo sem esse poder do Espírito Santo? Esse poder é o elemento chave que vai fazer com que a luz cresça. É por isso que a gente ainda está nessa terra. Porque se a gente tivesse sido batizado pelo Espírito Santo, se a gente tivesse o poder
o poder de Deus na nossa vida, a gente estava convertendo centenas e milhares. Mas nós estamos sentados nos bancos da igreja tentando salvar nós mesmos. O centro da nossa vida não é Cristo, é nós. E é por isso que a gente tem essa fé vulnerável. Mas a Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus. E eu tenho cada dia me perguntado se eu tenho esse poder na minha vida. Então, Paulo aqui está falando para os romanos, ele não está falando para o povo lá fora, não. Ele está falando para quem? Para o povo da igreja de Roma. Ele está falando para os adventistas do sétimo dia. Ele está falando para você. Seu Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele escreveu para Timóteo, Paulo fala a Timóteo que Deus nos deu um espírito de poder, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de quê? E de amor e de quê? Será que na igreja adventista a gente vê esses três poderes? O poder de Deus, o poder do amor e o poder da moderação. Quando fala de moderação aqui, está falando de um balanço, de um equilíbrio espiritual que o cristão tem. Quando fala do amor, fala de uma vida que ama incondicionalmente. Amar quem é adventista, amar quem é irmão, amar quem é próximo, amar quem faz coisa boa para nós, é muito fácil. Agora, Jesus, ele espichou a corda desse princípio. Ele espichou a corda desse princípio quando ele disse assim, amai quem? Vossos inimigos. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Com esse sangue nordestino aqui. Amar o inimigo. Amar quem me faz mal. Amar quem está falando mal da minha filha lá na rua. Amar quem está falando mal de mim. Irmãos, só o poder de Deus, através do Espírito Santo, pode transformar o seu coração. Só o poder de Deus pode dar a você um coração novo. E Paulo diz em 1 Coríntios 4:20, ele diz assim, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em quê? Em poder. Nós precisamos desse poder. Nós temos que receber o poder do Espírito Santo em nossa vida. Essa é a minha busca espiritual hoje. Eu não posso mais continuar adventista, pastor adventista e pregando a mensagem adventista sem o poder. Agora, para receber o poder eu tenho que fazer uns acertos comigo mesmo. Não é com ninguém, não. São coisas que estão dentro dessa velha natureza aqui e que não são boas, que precisam ser renunciadas, que precisam ser transformadas e definitivamente nós precisamos receber esse poder em nossa vida. E Jesus é um grande exemplo para nós. Por exemplo, Jesus recebeu o batismo e o poder do Espírito Santo, embora ele fosse filho de Deus. O ministério de Jesus foi um sucesso porque ele tinha o Espírito Santo. Jesus foi batizado por João Batista e ele não precisava ser batizado. Por quê? Porque ele não tinha o quê? Ele não tinha pecado. Quando ele saiu da água, a Bíblia diz que o céu se abriu e havia uma voz do céu dizendo, este é meu filho amado em quem o quê? E a partir daí ele foi cheio com o poder do Espírito Santo. Queridos, o poder do Espírito Santo estava entronizado na pessoa de Jesus. Essa era a razão porque Jesus fazia milagres, essa era a razão porque Jesus fazia o coxo andar, dava vista aos cegos. O ministério de Jesus era cheio do Espírito Santo. Por isso que ele disse que nós faríamos as mesmas obras que ele fez. Por quê? Porque nós receberíamos o poder do Espírito Santo. Ele disse, recebereis o poder do Espírito Santo. Quando recebemos o poder do Espírito Santo, as mesmas obras que Jesus fazia, nós faremos. E até o quê? E até obras maiores nós faremos. Mas a verdade é que hoje há muitas palavras faladas e muito pouca ação. Temos muita religiosidade, mas não somos verdadeiros seguidores de Cristo. Temos uma ortodoxia, mas não temos poder. Temos muita discussão e pouca missão. Muito barulho e pouco resultado.
Devemos ser cristãos, não religiosos. Devemos viver a vida com tal poder que estejamos dispostos a morrer por Jesus Cristo.